bradai em alta voz a todos os povos. Deixe Deus ser Deus. Aleluia. Eu quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quem está alegre, levante a mão e diga glória a Deus. Queria primeiramente agradecer ao Deus Todo-Poderoso por esse privilégio, de estar aqui nesta cidade pela primeira vez. Também quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Paulo, que nos fez o convite, nos intimou, a estarmos aqui ministrando a palavra, e os demais obreiros que estão aqui à nossa retaguarda. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Agradecer às autoridades dessa cidade, que foram instrumento e canal de Deus para que esse evento, esta cruzada evangelística, ela fosse realizada. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 5, versículo de número 6. Aleluias. E o versículo de número 7. Nós congregamos na primeira igreja batista em renovação espiritual Nova Jerusalém, lá no Rio de Janeiro. Amém? Temos ali louvado, glorificado o nome do Senhor, e Deus tem feito maravilhas naquele lugar. Estamos acompanhando hoje duas varoas que adoram a Deus conosco ali naquele lugar. Missionária irmã Maria José, está ali. Deus é maravilhoso. E a nossa irmã Penha, que se batizou hoje, nossa primeira ovelha, pastor? Lá do Rio, Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Livro de 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 5, versículo 6. Quem achou, diga amém. Venhamos à palavra do Senhor. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Aleluia. Glorificado seja Deus. Aplauda o Senhor nessa noite. Irmãos, quando Deus nos deu o privilégio de estarmos na nossa última viagem para o exterior, nós estivemos ali no Chile durante um mês. E nós ali naquela cidade, ali cidade de Parral, que em espanhol é Parral, nós aprendemos ali com os irmãos chilenos um grito de guerra. E nós queremos compartilhar com os irmãos. Lá no Rio, a gente costuma sempre estar bradando com os irmãos esse grito de guerra. Eu queria compartilhar com os irmãos, para que os irmãos, em um ato profético de fé, bradassem junto conosco nesta noite. Amém? Queria pedir aos obreiros que estão na nossa retaguarda, se puder, se coloquem de pé. E eu vou ensinar para vocês. É assim, eu vou contar de 1 até 3 e vou dizer assim, bem forte: Jesus Cristo. A igreja diz: vive. Aí eu repito: e a Ele? A igreja responde: glórias. Aí eu repito novamente: e a sua igreja? E a igreja responde: vitórias. Quem entendeu, diga amém. Amém. Como é que vai ser? Jesus Cristo, vive. E a Ele? Glória. E a sua igreja? O ensaio ficou bom. Olha para o teu irmão que está ao sol, dá uma sacudida nele com carinho. É, com carinho. Aleluias. Glória a Deus. Pergunta para ele: irmão, está vivo ou está morto? Eita glórias. Deus é maravilhoso. Agora dá aquela corridinha pentecostal aí, que só você sabe dar. Eita Jesus. Maravilha. Esse é o povo do Ceará, povo vivado. Oh glórias. Agora respira bem fundo aí. Respira fundo. Isso, respira e expira. Respira e expira. Respirou bem fundo aí? Encheu o pulmão de ar? Então agora eu vou contar de 1 até 3 para você dar aquele brabo assim, socando no ar para a glória de Deus. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3 e Jesus Cristo! E a Ele! E a sua igreja! Aleluia! Quem crê, bate palma para Jesus! Maravilha! Jesus é bom! Amém, queridos? O texto que nós acabamos de ler aqui agora é um texto
profundo. A Bíblia diz que desde os dias de Josué, a cidade de Jerusalém havia sido conquistada pelos jebuseus. E durante um grande período da história judaica, os hebreus não tiveram o privilégio de adorarem a Deus na cidade de Sião, a cidade que Deus escolheu para que fosse o centro da adoração na terra. Passaram-se vários anos até que Deus, no capítulo de número 16 do primeiro livro do profeta Samuel, Deus olhou para Davi. E a Bíblia diz que Deus chama o profeta Samuel e Deus lhe dá uma ordem. E a ordem que Deus dá ao profeta Samuel é para que ele fosse até a casa de Jessé o Belemita, na cidade de Belém, que significa a casa do pão, porque ali Deus havia escolhido aquele que reinaria no lugar de Saul. Naquele momento, Samuel não entendeu muito bem o que Deus estava dizendo, porque o profeta Samuel respeitava a unção que estava sobre Saul, ainda que o Espírito de Deus já não estivesse mais sobre a vida daquele rei. Mas o texto vai nos dizer que o profeta, ele obedece à voz do Senhor e ele vai até a casa de Jessé o Belemita. Quando ele chega lá, você conhece muito bem essa história. A Bíblia diz que foi armada ali uma grande festa para a recepção do grande homem de Deus que estava indo naquela cidade de Samuel. E a Bíblia diz que quando o profeta chega dentro da casa de Jessé o Belemita, o profeta perguntou para Jessé onde que estavam os seus filhos. E Jessé começou a apresentar todos os seus filhos para o profeta Samuel. Veio o primeiro filho de Jessé, que se chamava Eliabe. E quando o profeta Samuel olhou para Eliabe, ele disse: certamente é este que Deus escolheu para reinar no lugar de Saul, porque naquele momento Samuel olhou para o estereótipo do Eliabe, o primeiro filho de Jessé. É interessante os irmãos observarem que Samuel em nenhum momento ele vai perguntar: será que Deus escolheu Eliabe? Ele não vai dizer: talvez Deus tenha escolhido Eliabe, não. Mas o texto diz que ele vai afirmar, ele vai dizer: certamente Deus escolheu este para reinar no lugar de Saul. Mas Deus disse que não era Eliabe. Depois veio Samar e Deus disse que não era Samar. Depois veio o terceiro filho, Deus disse que não era. Veio o quarto, Deus disse que não era. Veio o quinto, Deus disse que não era. Veio o sexto, Deus disse que não era. Veio o sétimo, Deus também disse que não era. Então agora o profeta Samuel, ele se lembra do que Deus disse para ele lá no capítulo 16, quando o Senhor lhe ordenou para ir à casa de Jessé o Belemita para ungir aquele que seria o novo rei de Israel. E o texto vai nos dizer que quando o profeta se lembra daquilo que Deus havia dito para ele, ele vai perguntar para Jessé o Belemita: acabaram-se os seus filhos? E o texto diz, e você conhece muito bem esse capítulo, que o profeta que Jessé, melhor, ele vai responder ao profeta Samuel dizendo: ainda falta o menor. Eu estive pesquisando sobre este texto e principalmente sobre essa resposta de Jessé, o pai de Davi, e descobri que este verbo no hebraico é rakatan e significa o mais insignificante. Davi é o último dos filhos de Jessé. Oh, louvado seja Deus! E tradicionalmente ele sempre o último a ter a oportunidade para conquistar alguma coisa que fosse concernente à família do seu pai. Ele era o último da fila e para o seu próprio pai era considerado mais insignificante. Mas o texto vai nos dizer que o profeta Samuel, cheio de Deus, cheio da autoridade do Espírito, ele diz: se o problema é este, se Davi é reconhecido como mais insignificante para Deus, isso não tem importância, pois mande chamá-lo, porque ninguém assentará nesta mesa enquanto o menor não chegar. Pode trazer o mais insignificante, porque hoje ele vai sentar na mesa com nós. Existem muitas pessoas, irmãos, que estão aqui conosco nesta noite, participando desta cruzada evangelística. Alguns estão aqui na frente, outros estão atrás, que espiritualmente falando
está vestido, porque geralmente o homem, ele é assim, ele olha primeiro aquilo que está do lado de fora, ele olha para o nosso estereótipo. As pessoas hoje, na maioria das vezes, elas valem não pelaquilo que elas são, mas pelaquilo que elas têm. Mas Deus é diferente. Deus não olha para você pelaquilo que você tem, não é a sua conta, não é a sua oratória, não é o seu louvor, não é a sua voz, mas é a unção de Deus, é a sensibilidade. Deus está olhando para o teu coração. O Senhor disse para Samuel: Samuel, eu não olho para o homem da mesma maneira que você vê. Você olha para fora, mas eu sou Deus que olha por dentro. Samuel chama Davi. Davi vem. Posso conjecturar que talvez todo sujo, provavelmente de estrume de ovelha, cortado de capim, trabalhando, roçando com muitos irmãos que estão aqui nesta noite, cuidando das ovelhas do seu pai. Davi vem chegando todo sujo, talvez cheirando mal, e o profeta olha para ele no meio de todos os seus irmãos e diz: vem para o meio. Vem para o meio. Deus chama Davi para o lugar de destaque. O meio aqui significa destaque. É isso que Deus está dizendo nesta noite. Deus vai tirar você do anonimato e vai colocar você em um lugar de destaque, para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Davi recebe a unção, mas ainda não começa a reinar. Passa-se, se não me falha a memória, mais de 20 anos. E agora Davi, ele recebe a segunda unção sobre o rei de Judá. Depois, passa-se mais um tempo, e os anciãos de Israel convidam Davi, ungem ele para que ele fosse rei de Israel, em todo Israel. Durante esse período da história, Israel estava dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul. Davi só estava reinando no reino do sul, mas não reinava ainda no reino do norte. Então os anciãos de Israel vão até Davi e ungem Davi, e a partir daquele momento Davi passa a reinar sobre todo Israel. E quando Davi começa a reinar, um dos projetos, dos propósitos que Deus coloca no seu coração é reconquistar a cidade de Jerusalém. Aproveita a oportunidade, abra um parênteses nesta noite para colocar um tema nesta mensagem. O tema da nossa mensagem será reconquistando Jerusalém. Diga: reconquistando Jerusalém. Amém. Davi prepara o seu exército, chama Joabe, chama os seus demais soldados e prepara o seu exército para retomar a cidade de Jerusalém. Quando chega o conhecimento do líder dos jebuseus, do rei dos jebuseus, que Davi estava preparando um exército para vir retomar a cidade de Sião, sabe o que ele vai dizer? Oh, aleluias! O rei dos jebuseus diz assim: ainda que tivesse cegos e coxos nesta cidade, Davi nunca conseguiria retomar a cidade de Sião. Desafiou não a Davi, mas o Deus de Davi. Eita, Jesus maravilhoso! Ainda que fosse cegos e coxos, que cercasse, que vigiasse essa cidade, Davi nunca reconquistaria a cidade de Sião. Davi prepara o seu exército e começa a marchar para retomar a cidade de Jerusalém, a cidade da adoração. Quando Davi vai chegando, cidade de Jerusalém cercada de vales, uma grande muralha em volta da cidade, e Davi não tinha condições, literalmente falando, de retomar a cidade. Primeiro, porque a cidade estava cercada. Segundo, o exército dos jebuseus neste período era maior do que o exército de Israel. E terceiro, o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, só havia um meio de Davi entrar em Jerusalém, que era pelo canal de Gion. Eita Deus! Glória a Deus! Davi para com o seu exército em frente a Jerusalém. Olha os muros que estão ao seu redor, olha vários soldados que estão ali. Davi entende que não dava para entrar pela frente, só daria para entrar pelo canal, e o canal era estreito. Diga para o teu irmão: a porta é estreita. Aleluia. Davi olha para o canal onde está Joabe, está os seus demais soldados, e diz naquele momento: o único jeito da gente entrar para chegar na cidade de Jerusalém é pelo canal de Gion, e só tem uma maneira: de joelho.